Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos para a aula de número 14 do curso teológico. Nós estamos no módulo Teontologia, estudando sobre o ser de Deus. Nós vamos hoje ter como temática sobre esse módulo a identidade de Deus. Na videoaula anterior nós falamos sobre a realidade de Deus, Deus realmente existe. E hoje nós vamos entender melhor quem é esse Deus, esse único Deus que criou os céus e a terra. Então nós vamos aí no conhecimento bíblico e teológico. Vamos juntos? Sobre essa videoaula, nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos. Nós vamos fazer uma abordagem sobre os diversos conceitos que foram desenvolvidos sobre a identidade de Deus. Claro que são milhares de conceitos, são diversas religiões. Cada religião tem uma forma de interpretar, de enxergar Deus. Porém, nós vamos tratar aqui das principais definições, das principais identidades que foram desenvolvidas sobre Deus. E também vamos falar sobre o teísmo bíblico, que é a identidade correta de Deus. Então vamos entender, através do conceito do teísmo bíblico, quem realmente é Deus, qual é a sua real identidade. Bom, o primeiro conceito aqui é o panteísmo. O panteísmo é a junção de duas palavras, pan, que é tudo, e teísmo, que é Deus. Nesse caso, o conceito do panteísmo traz a ideia de que Deus é tudo. Deus é toda a realidade existente no universo. Deus é a matéria, Deus é tudo o que nós podemos enxergar, tocar, sentir. Deus é toda essa realidade. Nesse caso, Deus não é um ser pessoal. Pelo contrário, Deus é uma matéria que está exposta no mundo todo. Muitas religiões que prostam sua adoração aos astros, às estrelas, à natureza, traz um pouco desse conceito, essa identidade de que Deus é a terra, de que Deus é todo esse universo. Então é um conceito equivocado sobre a identidade de Deus. Na sequência temos o panenteísmo, muito parecido com o panteísmo. Traz também essa ideia de pan, de Deus ser tudo, porém nesse caso a diferença é que no panenteísmo Deus não é a matéria, Deus é o Espírito que está por todo o universo, que faz parte de toda a matéria existente. Então Deus é o Espírito da matéria. Quem parte para esse conceito e defende essa realidade são aquelas religiões ou religiosidade, espiritualidade, que busca viver uma experiência com uma energia cósmica, com uma dimensão transcendental, com uma força que está entre nós. Essa ideia de que Deus não é um ser, mas sim uma energia cósmica, traz uma identidade equivocada e que faz parte aí do pensamento do panenteísmo. Nós temos também o politeísmo, poli, dois ou mais, teísmo, Deus. É o conceito de que Deus não é um ser único, não. Existem vários deuses. Então na antiguidade a gente já tinha lá, na cultura grega, nós temos a ideia do politeísmo, a crença de vários deuses. E os povos antigos, em sua maioria, acreditavam nessa diversidade de deuses. Até hoje, olhando aí a cultura indiana, também traz essa ideia. Então Deus, na realidade, não é único, mas ele são diversos deuses, e esse é também um conceito equivocado sobre a identidade de Deus. Temos também o enoteísmo, que é muito parecido com o politeísmo, acredita na existência de vários deuses, porém acredita que há uma hierarquia, que existe um Deus superior. Esse Deus ele está acima dos outros deuses. Então existe um Deus maior e diversos deuses inferiores ou deuses menores. Também é um conceito que se faz presente em várias culturas no mundo. Agora nós temos o conceito monoteísta. Esse conceito é um conceito correto, coerente, e traz a ideia de que existe somente um único Deus. Mono é um, teísmo,
Deus. Então, a existência de um único só Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Os outros deuses são deuses criados pela imaginação humana, pela religiosidade, ok? São ideias equivocadas, mas verdadeiro, só existe um Deus, e esse é o conceito do monoteísmo. Esse conceito faz parte hoje das principais religiões em relação à quantidade, que é o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Eles defendem a existência de um único Deus. Claro que são identidades diferentes desse único Deus dentro dessas religiões que eu apontei. A Bíblia, a palavra de Deus, também aponta para a realidade de um único Deus. Existe só um Deus que é apresentado na palavra, na Bíblia, como sendo Deus verdadeiro. Os outros deuses são os falsos deuses criados pelos povos. Temos também o conceito do deísmo. O deísmo traz a ideia de um Deus que é transcendente. Transcendente está relacionado a algo que vai além daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que é podido enxergar através, né, da nossa visão. Transcendente é a ideia do Deus deísta, um Deus que criou sim esse universo, mas deixou o universo às suas próprias leis naturais. Esse Deus não se relaciona com a sua obra criada, não interfere na história da humanidade, não. Esse Deus também não se relaciona com os seres criados. Pelo contrário, esse Deus está afastado de tudo aquilo que ele criou, que faz parte da nossa dimensão de universo. Esse conceito, o deísmo, é um conceito muito comum hoje, quando as pessoas prostam, né, se identificam como acreditar em Deus, reconhecer a existência de Deus, mas vivem totalmente diferente de uma comunhão com esse Deus ou de um relacionamento com esse Deus. Deus existe, mas ele está numa dimensão totalmente longe, totalmente afastado da nossa realidade. Okay? Esse é um conceito também que distorce a real identidade de Deus. Temos também o teísmo aberto, que é um conceito recente sobre Deus, que identifica Deus como um ser imanente. Esse Deus, ele não é transcendente, ele não está acima da obra criada, não. Esse Deus, ele está junto do homem, ele se rebaixou à mesma dimensão humana e ele busca um relacionamento com o ser humano, no qual ele utiliza, esse Deus, ele utiliza dos seus atributos limitados. Ele se limita à concepção humana, à dimensão humana, à capacitação humana para se relacionar com os seres humanos. Esse conceito é um conceito que reconhece a imanência de Deus, porém nega a realidade de uma transcendência, um Deus que está acima de tudo que foi criado. Depois de falarmos de várias distorções, chegou a hora de nós abordarmos a real identidade de Deus. Deus, ele é monoteísta, é o único Deus, mas esse Deus, ele é identificado pelo teísmo bíblico. É o Deus único, que ele é transcendente, ele está acima da obra criada, ele está acima de tudo. Deus não pode ser comparado com a criação, Deus não pode ser equiparado com a natureza, não. Deus é um ser que está acima de tudo, e esse mesmo Deus, ele também é imanente, ele se relaciona com a sua obra criada. Ele deixou o mundo, as suas leis naturais, dentro da sua infinita sabedoria. Entretanto, ele é um ser que interage com a sua obra criada. Nesse caso, esse Deus, ele é um Deus que pode ser compreendido de forma geral. Nós temos a identificação desse Deus através das obras criadas. Todos os seres humanos podem identificar a existência desse Deus através do seu poder, através da sua sabedoria, através da sua bondade, da sua misericórdia. Através de tudo que nós temos no nosso universo, nós podemos identificar esse Deus como um Deus poderoso. Esse é um conceito geral. E tem um conceito específico, que é a revelação desse Deus
a partir da sua palavra, através da Bíblia, que é a revelação específica, nós vamos compreender mais acerca da real identidade desse Deus, a sua vontade, o seu caráter, o seu pensamento, tudo isso, né, uma certa proporção, ele é identificado através da revelação específica que é a Bíblia Sagrada. Pessoal, ficou claro sobre a identidade de Deus, sobre o teísmo bíblico? Podemos aprofundar mais? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre o teísmo bíblico. Como já foi falado, nós temos dentro de uma possibilidade de conhecer Deus, deixado pelo próprio Deus para nós temos duas formas, que é a forma geral, que está relacionado à criação consciente. Geral porque esse conhecimento está acessível a todos, ok? Mesmo, por exemplo, um índio lá no meio da selva, afastado, sem conhecimento da ciência, sem conhecimento dos livros, sem instrução dos professores, eles ali, ok, vivendo dentro da sua cultura, eles podem conhecer esse Deus. Ao olhar para os céus, olhar para a natureza, a própria consciência humana, a razão humana, vai fazer com que eles compreendam que existe um ser superior, que existe uma força, um poder maior que criou todo esse universo, que pela lógica não faz sentido entender que tudo surgiu do nada, não. Tudo veio desse Deus, dessa força, desse ser poderoso. E nós temos também a questão do conhecimento especial, que é um conhecimento particular, é um conhecimento restrito somente àqueles que vão ter acesso ao conhecimento da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que vai trazer melhores informações, que vai apresentar com maior profundidade sobre a identidade e a vontade desse Deus que criou todas as coisas. Entretanto, ao estudar a Bíblia, muitos distorcem a identidade de Deus. Isso acontece não porque a Bíblia está errada ou que a Bíblia traz informações equivocadas. Não. Isso ocorre por uma falta de compreensão, de entendimento sobre as regras de interpretação. Nós temos, por exemplo, o conceito do antropomorfismo. O que seria isso? Antropo está relacionado a homem e morfismo a formas. No antropomorfismo, nós entendemos uma linguagem que utiliza formas humanas, ok, para expressar algo. Não que necessariamente essas formas humanas estão relacionadas ao conteúdo da mensagem. Por exemplo, vamos ler aqui esse texto que está na Bíblia, que é um texto de Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Se nós formos interpretar esse texto e não levarmos em conta que essa linguagem não pode ser interpretada de forma direta, aqui não está dizendo que a Terra, ok, o globo terrestre, que está suspenso no ar, no universo, no espaço, esse globo terrestre não pode ser algo que o escabelo seria aqueles banquinhos que os reis colocavam os pés sobre. Então, isso não quer dizer que Deus tem um pé gigante que ele coloca o pé sobre. Não, nós não podemos interpretar nesse sentido como se Deus tivesse pés. Porque a Bíblia, ela não relata como é a forma de Deus. Ninguém viu a Deus. Então, a Bíblia não vai relatar qual é a forma. Aqui só está usando uma linguagem de antropomorfismo para trazer uma ideia para nós compreendermos que Deus, ele é grande, poderoso. Imagina, se só o pé de Deus fosse colocado sobre a terra, então imagina como seria Deus na sua dimensão. Então aqui está querendo trazer a ideia de que Deus é um ser enorme, que amplia a nossa capacidade, vai muito além das nossas dimensões.
Outro conceito que, quando não compreendido, gera também muitas distorções é a questão do antropopatismo, que está relacionado ao uso de sentimentos humanos para expressar algo. Por exemplo, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Se nós analisarmos esse texto na perspectiva do sentimento humano, nós vamos pensar que Deus ele criou os seres humanos e depois ele se arrependeu. Ele se decepcionou, falou, não deveria ter criado. Aí também pesou-lhe o coração, ele ficou com o coração pesado, ficou alguns dias tristes. Então, esse tipo de linguagem é uma linguagem somente para fazer com que nós possamos se relacionar com Deus. Utiliza sentimentos humanos para trazer uma expressão daquilo que é a vontade de Deus. O texto não diz que Deus se arrependeu, porque Deus sabe o que ele faz. Jamais ele vai se arrepender daquilo que ele fez. Pesar do coração, Deus fica triste, Deus fica irado, Deus fica deprimido. Deus não é um ser que tem os mesmos sentimentos humanos. Deus é um ser completo. Esse texto aqui só está trazendo uma expressão para mostrar que nós agimos de forma contrária à vontade de Deus. Não fala que Deus se entristece, não é que Deus fica triste, mas que nós estamos agindo de uma forma que não seja correta, não seja relacionado à vontade dele. Então, é só uma forma de nós compreendermos e entendermos como se relacionamos com esse Deus, mas não que Deus ele se diminui aos sentimentos humanos. Não, Deus é um ser completo que está muito além das nossas necessidades sentimentais. Reforçando esse conceito que nós já falamos, que é o conceito da imanência, Deus é um ser imanente. Olha o que diz aqui, ó. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito. Deus, ele também habita num coração abatido, ele habita no coração dos seres humanos, ele fala ao coração dos homens. Esse Deus que é poderoso, que criou o universo, que é dono de toda a sabedoria, de toda a ciência, ele também habita no coração dos seres humanos, ele fala ao coração dos seres humanos, ok? Para vivificar o coração dos contritos, está aqui em Isaías capítulo 57, versículo 15. Porém, não podemos restringir a grandeza desse Deus à dimensão humana. Não, Deus ele é transcendente, ele vai muito além da obra criada. Olha aqui esse texto de Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está relacionado à revelação de Jesus, esse Jesus que desceu como homem, que ele passou pelo processo de encarnação, descer ao nível dos seres humanos, ele também está acima de todos os céus, okay? Então ele está além de tudo aquilo que foi criado. Quando nós olhamos para os céus, nossos olhos, aí nós entramos no campo da imaginação, imaginamos outras dimensões dos céus. Deus ele está acima de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nós somos seres finitos e Deus é um ser infinito. Então, a real habitação de Deus, a real dimensão de Deus vai muito além daquilo que nós podemos captar ou podemos imaginar. O texto sagrado mostra claramente que Deus é um ser pessoal, que ele se relaciona. Vários textos eu poderia citar aqui, mas vou ficar somente com o Salmo 139. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O salmista expressa nessa oração, nesse salmo, nesse cântico, a sua relação com esse Deus transcendente, esse Deus poderoso. Ele é único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está na lei do povo de Deus. Eles entendiam que eles tinham como missão levar aos povos, às nações, o entendimento de que só existe um único Deus. E isso é uma realidade até os dias de hoje. Por mais que existam diversas religiões respeitando
todos os conceitos, respeitando todas as construções humanas, mas a realidade é única. Só existe um ser, um Deus único que criou os céus e a terra, e é esse Deus que é apresentado na Bíblia, a palavra de Deus. Mas cadê esse Deus? Como que eu posso enxergar esse Deus? Como que eu posso tocar nesse Deus? Isso são palavras que expressam a total ignorância sobre a identidade de Deus. Deus, ele é espírito. Assim como nós temos um espírito, temos uma alma que você não toca, você não vê, mas você sabe que é real. Deus, ele também é um ser espiritual. Pode se materializar, sim, Deus pode tudo. Porém, na sua identidade e na sua soberana vontade, ele se manifesta aos seres humanos através de espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem é espiritual compreende esse Deus através de um relacionamento correto e verdadeiro com ele, vai compreender, vai enxergar ele claramente. É o enxergar espiritual que fica claro dentro da identidade de um Deus que é um Deus espírito. Bom, se eu fosse falar sobre Deus, eu ficaria aqui horas e horas e não conseguiria esgotar todas as informações sobre Deus, mesmo eu sendo limitado no meu conhecimento sobre Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, que é uma fonte inesgotável, nós também encontraríamos diversas explanações sobre Deus. Eu vou destacar aqui algumas que facilitam a nossa compreensão. Deus, ele se revela através de diversos nomes na Bíblia. E esses nomes são utilizados para expressar algum aspecto da sua identidade. Por exemplo, nós temos o Yahvé, ele é o Deus de graça. Kyrios, outro nome de Deus, está relacionado que ele é Senhor, ele é soberano. El Shaddai, ele é todo-poderoso. Adonai, ele governa. Elohim, ele é forte e poderoso. É isso aí, terminamos a nossa videoaula e na continuidade vamos continuar falando mais sobre a identidade de Deus e vamos tratar sobre os atributos incomunicáveis desse Deus. Então, aguardo vocês para a próxima videoaula.